Saudações pessoal, eu sou o Ricardo Tchaikovsky e nesse canal nós falamos sobre magia, ocultismo e espiritualidade. Em meu último vídeo, eu contei um pouco sobre os djinns, sobre os gênios da magia árabe pré-islâmica, e um dos inscritos, ele me perguntou quais eram os sucessos que eu havia obtido com essas entidades. Fazer esse tipo de vídeo é complicado, porque no final das contas, tudo vai ser uma questão de empatia, uma questão de crença, uma questão de fé, né? Toda vez que um youtuber ele lança algum vídeo com esse tipo de tema, ou as pessoas acreditam ou não. Não é meu papel aqui convencer ninguém de nada, tá? Eu tô aqui simplesmente para apresentar meu trabalho, apresentar meu material, e fica a critério de cada um acreditar naquilo que convém, tá? Falar do grau de atuação dos djinns é bem complexo, porque essas entidades, elas têm um grau de manifestação que beira a ficção científica. Então existem muitas histórias incríveis sobre o resultado que eu obtive e que também as pessoas que me ensinaram esse sistema obtiveram. E são histórias tão surreais que no final vai ficar em questão de crença mesmo, de fé, de empatia. Ou você vai acreditar nas minhas palavras ou não irá acreditar. Todavia, eu vou contar algumas dessas histórias para vocês, desses sucessos que eu e outros obtivemos com esse tipo de entidade. E aí fica a critério de vocês aí, o que vocês acreditam e o que vocês deixam de acreditar, tá? Não é minha intenção aqui convencer ninguém de nada. Os djinns, eles têm uma capacidade de manifestação do plano físico que beira a ficção científica mesmo. Eles fazem fenômenos que é difícil você explicar cientificamente, né? Ou nos padrões aí da racionalidade, tá? Uma das histórias aí que um dos meus instrutores me contou foi a seguinte. Eles foram numa feira mística e levaram um gato de estimação. E o gato se perdeu nessa feira mística. Eles estavam mais ou menos a 200 quilômetros da residência deles. E o gato se perdeu lá. Então eles fizeram a invocação de um djinn para achar esse gato. E a princípio eles acharam que não tiveram resultado, eles tiveram que voltar para casa e deixaram o gato lá. Aí quando eles chegaram em casa, o gato estava na casa deles, né? O djinn então tinha transportado milagrosamente o gato a 200 quilômetros de distância, tá? Esse mesmo instrutor, ele conta a história que um dos clientes dele havia perdido, a bagagem havia extraviado no aeroporto. Então eles fizeram um ritual com um djinn para localizar essa bagagem. E novamente, quando o cara chegou em casa, a bagagem que tinha sido extraviada no aeroporto estava dentro da sala dele lá, posicionada numa maneira meio que surreal. Então, dois resultados aí que foram, eu não vi, né, mas foi contado pela pessoa que me instruiu nesse tipo de magia, tá? Existem relatos de levitações do selo dos djinns se mexer sozinho. Isso eu vi, eu cheguei a ver uma entidade manipulando um objeto físico, né? No caso era uma flauta doce, e essa flauta ela se mexeu sozinha, ela começou a girar em sentido anti-horário, assim, em cima da mesa. Isso eu cheguei a ver, tá? Resultados assim contundentes que eu tive foi no campo da magia financeira, né? Eu fiz alguns rituais com jeans e no outro dia eu já obtive uma resposta.
Teve uma vez aí que eu fiz um ritual para dinheiro e uma prima que eu não via há muito tempo, ela apareceu no dia seguinte e simplesmente me deu R$ 3.000. Pode ser um valor pequeno para alguns, grande para outros, mas era um dinheiro que eu não estava esperando, que eu não havia pedido. Havia muito tempo que eu não falava com essa prima minha e ela apareceu do nada, simplesmente me presenteando com R$ 3.000, assim, sem motivo algum, a não ser o ritual que eu tinha feito com o Jin, tá? É, Tem uma outra história que é bem fantástica, que é um caso de teletransporte, né? Que um praticante fez esse ritual e acabou indo parar em outra localidade aí, a uns 7 quilômetros da frente do local que ele estava, tá? Isso me contaram também, tá? Eu já presenciei casos assim de inexplicáveis nesse sentido, tá? Então os jeans eles têm uma capacidade de manifestação bastante surreal, né? Eu já cheguei a ver essas entidades materializadas e eu digo para vocês, não havia diferença entre qualquer pessoa física que você vê-se na sua frente e um ser desse, tá? É um grau de manifestação que eu nunca vi outra entidade de nenhum sistema ter. Existem muitos relatos de transformação financeira na vida das pessoas, né? Alguns instrutores meus contam algumas histórias surreais, né? Tem um caso aí, isso aí foi o instrutor direto, né? Um dos meus instrutores direto. O pai dele tinha um apartamento que valia R$ 1.800.000 e ele estava precisando vender esse apartamento e não conseguia. Já estava algum tempo ali para vender e não conseguia, não conseguia. Ele fez o ritual com o Jin, no dia seguinte apareceu um comprador. Por último, né, tem a história aí de uma moça que ela queria se envolver com um homem, mas esse homem era casado, esse homem tinha um poder aquisitivo muito grande e ela se apaixonou por esse homem, se envolveu com esse homem, né? Era amante desse homem e ela fez um ritual com um Jin aí e o cara acabou se separando da esposa e os dois acabaram casando, tá? É uma história simples, mas para você ver a abrangência desse tipo de entidade, né? O grau de manifestação que eles têm aí na vida em vários aspectos, tá? Lembrando que eu tô com um curso sobre os jeans, eu vou deixar o WhatsApp aí na descrição. Vocês me mandam aí mensagens e eu passo mais informações, tá? A partir de segunda-feira eu vou começar a liberar as informações sobre esse culto, sobre esse curso, né? Como vai funcionar, tá? E serão 8 aulas presenciais ou à distância, né? Vai funcionar da seguinte maneira: eu vou fazer aulas presenciais e vou gravá-las para as pessoas que não podem estar acompanhando aí presencialmente, mas que consigam obter os resultados, as informações necessárias e ver como que é o sistema na prática para conseguir já sair fazendo, né, praticando, que o grande objetivo desse curso é magia prática, magia real, magia funcional, tá? Então vou deixar aí o WhatsApp na descrição. Quem tiver interesse em trabalhar com os jeans ou simplesmente tiver curiosidade, de repente você é um praticante de outro sistema de magia, mas tem aquela chama da inquietação no coração, gostaria de conhecer outros sistemas de magia, então você pode fazer o curso aí e agregar esse conhecimento aí à sua jornada, à sua vida, que eu tenho certeza aí que vai ser muito gratificante e vai te trazer muitos bons resultados, tá bom? Então eu sou o Ricardo Tchaikovsky,
Obrigado aí por acompanhar o vídeo aí até o final. Força e honra.